E vem cá, você tem outra história aí que é um Tem alguma? esporro. Eu tô, Essa daí eu com tô medo, eu tô ansiosa. com medo de sair daqui tipo o Naldo, ninguém acreditar nas histórias, porque elas são muito absurdas. Mas Não, tava falando contigo antes. gente, essa daí eu acho que ninguém sabe. Porque quando ele me falou, eu falei, vocês lembram, né, da história do Fred com o De Angeli, daquela Aham, época, eu perguntei, o é meu. nesse nível? Porque ele me falou que levou um esporro do Sidor. Foi. Eu era estagiário. Eu tô E- aqui no Rio, eu vim pro Rio pra trabalhar, né? Então eu vim fazer estágio na Globo. E aí, no início do meu estágio, eu fazia muitos clubes. Cada dia eu tava num clube, porque eu ia acompanhar o trabalho dos setoristas, então eu nunca tava frequente num clube. Eu tava sempre, sei lá, segunda eu tava no Fluminense, terça eu tava no Botafogo. Aí, enfim, na época do Seedorf. E aí teve uma coletiva dele, que não era tão comum. O Seedorf não falava com tanta frequência, assim, em dia de treino, era um dia de treino. E a gente foi pro Newton Santos. Aí tô lá, pô, coletiva do Seedorf, né? Legal, vou entrevistar um cara que, pô, eu jogava no videogame com ele, vou poder fazer uma pergunta, né? O cara jogou no Real Madrid, no Milan, enfim, lenda do futebol, tá aqui no Brasil, uma honra, né? Aí tá. O Botafogo ia jogar contra o Cruzeiro, que era a disputa direta pelo título em 2013. Olha isso, já tem 10 anos. E o Botafogo precisava ganhar do Cruzeiro para diminuir a distância. Eu não lembro exatamente como que estava a situação da tabela. E aí o Botafogo tinha um desfalque do Dória, do zagueiro Dória. E quem ia entrar no lugar do Dória era o André Bahia. Ele é um cara que era muito cornetado pela torcida na época, porque você sabe isso vendo o Twitter. Você sente o termômetro da torcida assim, em relação aos jogadores. E aí, eu não me lembro qual era o repórter, eu acho que era até da Globo, mas eu não vou lembrar mesmo quem era, que fez uma pergunta desse jeito pro Seedorf. Seedorf, o Dória tá fora, como que o Botafogo vai fazer pra jogar sem um dos seus principais jogadores, não sei o que. Aí o Seedorf deu uma resposta genérica. E eu tava do lado, eu falei, pô, vou perguntar. Eu não me lembro se o André Bahia tinha feito um gol contra umas rodadas anteriores, enfim. Aí eu falei, pô, o André Bahia vai entrar, que é um cara muito contestado pela torcida. Como que você com a sua experiência, passa tranquilidade pra ele essa hora? Eu, na minha cabeça, essa pergunta era ótima. Falei, pô, é um cara que vai entrar. Ele parou assim, olhou pra mim. Isso aí você que tá falando. Se você não gosta do André Bahia, o problema é seu. Começou a falar assim comigo. E eu falei, cara, o Sidó fala português muito bem, né? Eu tava entendendo perfeitamente, eu não podia nem dar um migué. Falei, não, eu não. Eu nunca falei com o André Bahia, como é que eu não vou gostar do cara? Tipo, ele começou a apontar pra mim como se eu fosse um hater do cara. Não é assim, aqui no Botafogo todo mundo joga bem, não gostei da sua pergunta, não sei o quê, e seguiu. E ele seguiu a vida dele normal e eu assim, pô, fiz merda, né? Cara, voltei pra casa assim, cara, eu tomei um esporro de um cara gigantesco, assim. E aí, o mais bizarro eu pra ele, tipo, chegou no outro dia, ele não lembrava nem quem eu era um estagiário que tava fazendo uma pergunta no meio de uma coletiva. Mas pra mim, aquilo, eu falei, cara, nunca mais vou perguntar em coletivo. Fiquei com trauma. Aí, depois disso, toda coletiva que eu ia fazer uma pergunta, eu elaborava lá na minha cabeça, eu pensava assim, será que ele pode se sentir ofendido com esse tipo de pergunta? Aí, mas enfim, eu acho que ele se doeu demais por uma pergunta simples, que era um jogador realmente contestado. O torcedor botafoguense que está assistindo vai lembrar. Vai lembrar como o Dória era importante para o time e como era uma pergunta possível. E o seu chefe falou o quê? Não, aí eu voltei contando. Na verdade, assim, eu quando eu cheguei na redação, eu contei rindo, porque eu achei tão inacreditável a situação. Eu não fiquei preocupado. Falei, nossa, ele vai reclamar, enfim. Acabou passando batido. E eu tentei até achar isso em vídeo depois, mas na época eu não tinha acesso à íntegra da coletiva. Eu estava no meu computador pegando o texto, né, que a gente ia subir na época, Globoesporte.com. E eu nunca achei isso. É uma coisa até que eu quero caçar nos arquivos para ver se eu acho esse expurro. E a pergunta que não quer calar. Nunca mais escalou o Seedorf nos videogame, né? Não, nunca mais. Aí é trauma. Não, mas também porque ele aposentou logo depois, aí ficou mais fácil. Não, mas aquele ali ainda tava jogando, ainda podia colocar, mas... Inclusive foi uma grande decepção, assim. Não sou botafoguense, né, mas assim, quando eu cobria os clubes do Rio, eu participava ali do dia a dia, eu falava, eu achava muito maneira a campanha do Botafogo. Eu lembro que eu fui num protesto quando o Vitinho foi vendido, enfim, naquela época eu ia muito ao Botafogo, assim, e quando o Botafogo vai pra Libertadores, briga por título, você imagina, o Seedorf vai jogar Libertadores, e aí ele sai, então
foi frustrante ainda essa saída dele, né, do Botafogo. Não, e a chegada dele também marca muito, né? Porque ele chega num momento em que não era usual a gente ter jogadores como a gente tem agora. Não. Nunca que a gente ia imaginar. Não, ele foi muito aleatório. Né, que jogadores que estavam ali na primeira prateleira do futebol europeu iam jogar o brasileiro. E a gente, pô, quem falasse há 10 anos atrás, Luizito Soares, Sim, jogando o brasileiro. Sim. Né? A gente até pensa em jogadores que querem voltar pro seu time e também não era tão comum. Aí agora tem um cara que tinha o histórico dele. É um cara assim. Uma decepção é forte. Não, se você pega o Soares, por exemplo, ele é uruguaio. Ele começou a carreira jogando Libertadores. Ele tem, querendo ou não, tanto que ele volta pro Nacional primeiro. Tem uma ligação. O Seedorf não. O Seedorf, ele sempre fez a carreira dele na Europa. Sempre foi uma coisa muito distante, cara. Então, nunca passou pela cabeça de ninguém que ele poderia jogar e vir ainda pro Botafogo, que não era um time na época que era um rico, né? Como hoje tem uma estrutura, enfim. Na época não era, então não pegou todo mundo de tinha surpresa. John Textor. Não, nem... John Textor devia nem conhecer o Botafogo nessa época, com todo respeito. John Textor, o Brasil, a única coisa que ele devia saber é o carnaval e olha lá. Olha o corte aí.